Buenas! Nessa sessão a gente vai falar da chamada Magic Fórmula, ou uma fórmula mágica de Value Investing. Value Investing é uma forma, ou melhor, é uma estratégia de investimento, que é justamente investir em empresas que são, vamos dizer, assim, chamadas empresas de valor, que são normalmente grandes empresas, lucrativas, na sua maioria tendem a ser estáveis. Também hoje em dia elas se preocupam com questões relacionadas a ESG, ou seja, ao meio ambiente, sustentabilidade, sociedade, questão de governança. Nem tudo isso está dentro da fórmula mágica, mas ela dá os passos para isso. Mas para você identificar empresas de valor e para decidir destas quais você vai investir, o Joel Greenblatt desenvolveu um método que é o que a gente vai discutir, vai ver, e que vem sendo testado por aí. Eu mesmo já orientei algumas dissertações de mestrado que aplicavam e testavam essa Magic Fórmula. Inclusive eu vou deixar no YouTube e no blog O Incrédulo Financeiro os links para esses textos. Recomendo até quem tem interesse e queira aplicar que dê uma lida lá. Elas foram a primeira do Rodolfo Zeidler e a segunda do Leonardo Milani, que pegaram e justamente aplicaram a fórmula mágica aqui para o mercado brasileiro e chegaram a resultados interessantes, mostrando, aliás, e também comprovando que, olha, não é que o Joel Greenblatt tem razão, a fórmula dele aparentemente funciona. E ela tem ganhado uma certa notoriedade e tem sido aplicada aí pelo mundo. E até uma sugestão para vocês que acreditam, gostam da estratégia de Value Investing e querem usar um método para selecionar suas ações, para montar sua carteira usando essa estratégia. Então, vamos ver os passos e depois eu vou mostrar no Excel como que a gente implementa. Vou deixar depois essa planilha, também o link disponível no canal do YouTube, para quem quiser pegar, brincar com ela e aplicá-la. Só recomendo que atualize os dados, até porque isso aqui está muito mais como uma forma de, vamos dizer, um exercício de aplicação, do que assim, não é uma recomendação de investimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, a tal da fórmula do Joel Greenblatt está descrita no livro The Little Book That Beats the Market, que tem uma tradução para o português, então quem quiser, eu sempre recomendo ler o original, mas quem não tiver a fluência de inglês ou preferir ler em português, tem essa tradução, a fórmula mágica para bater o mercado de ações. Você avisa aí, nessa tradução já deram uma mudada aí no título. E vamos lá. Então, os passos para a gente selecionar ações, ou melhor, montar uma carteira de ações, conforme essa fórmula. Então, o primeiro passo é coletar os dados. E a gente já vai ver quais dados vamos coletar. E também está lá na planilha. E realizar que a gente chama de, entre aspas aqui, um filtro das ações. Que filtro é esse? O Greenblatt, ele retira as ações dos bancos, de instituições financeiras, e ele também retira as de utilidades. Utilidades ou utilities são, por exemplo, energia elétrica, água, saneamento, até por um motivo que essas empresas... Então, vamos lá, as empresas de utilidades, elas são retiradas porque elas não conseguem crescer indefinidamente, então elas são normalmente proprietárias de concessões, elas usam essas concessões e elas ganham dinheiro naquela concessão que elas têm. Então, o ganho dela é limitado àquela área que ela está explorando, àquela concessão que ela está explorando,
O único jeito de uma empresa desse tipo continuar crescendo é ir adquirindo novas concessões. Então, elas são empresas bastante interessantes para investir, mas normalmente elas são boas distribuidoras de investimento, elas não vão reinvestindo. E até uma característica dela é que elas não precisam também ficar reinvestindo o tempo todo ali no negócio para crescer. Então, o crescimento delas é limitado. E as instituições financeiras são retiradas porque a análise das demonstrações financeiras delas é diferente. Então, normalmente, uma empresa não financeira, a gente acaba punindo ela por estar muito endividada. A instituição financeira é o contrário. Quanto mais endividada ela está, quer dizer que está mais captando recursos e aí ela empresta mais, faz outros investimentos para crescer mais. Então, é uma ótica diferente. E os indicadores contábeis que a gente usa para empresas não financeiras não funcionam sempre para as empresas financeiras, como bancos, por exemplo. Então, por isso, ele faz essa restrição. E aí você pode retirar outros. Então, olhar, por exemplo, questão de liquidez, então retirar as ações ilíquidas. Afinal, você não vai poder replicar necessariamente a estratégia que está ali. Outras coisas, as questões ESG, tá certo? Então, vou retirar, não gosto de empresas com determinadas práticas. Eu vou tirar, posso tirar também, e isso o Greenblatt faz também pelo valor de mercado. E aí vocês podem colocar os filtros que vocês quiserem aqui, tá ok? Vamos entender o seguinte, isso daqui é uma metodologia que você pode ir adaptando, tá ok? Então, o legal desse trabalho dele é que você fez e aí você pode ir adaptando para suas, vamos dizer, para sua estratégia de investimento, os seus valores pessoais, e isso é importante aqui, por exemplo. Então, olha, eu não invisto, por exemplo, em mineradoras, tá certo? Então, se eu não invisto em mineradoras, se caiu alguma mineradora na amostra, eu vou retirar depois. Tá legal? Posso retirar, aliás, tiro logo de cara. Se quiser, pode retirar depois também, não tem problema. Então, coletados os dados. E aqui a coleta de dados pode parecer simples, mas é importante porque tem muito dado ruim. Então, e a gente tem que tomar cuidado para coletar os dados corretos. Então, vou fazer uma análise dos últimos 12 meses, tá? Então, fique de olho que às vezes você pega um dado de, por exemplo, lucro líquido, lucro bruto, ou receita, e você acha que isso é de um ano, e de repente você olha com cuidado e é de 3 meses. Às vezes tem empresas com prejuízo e aí você não vai colocar na amostra, não vai funcionar, porque os indicadores vão ser todos distorcidos. Segundo passo é calcular os indicadores. E aqui o Greenblatt trabalha basicamente com 2 indicadores. Então, o primeiro aqui o que a gente chama de. E aí tanto faz a ordem. ROIC, que é o Return on Invested Capital, que seguindo a definição do Greenblatt, ele pega aqui o EBIT, que é o lucro operacional da empresa, ou lucro antes dos juros do imposto de renda, tá? Não é o EBITDA, então aqui tem, dentro dele ainda tem depreciação e amortização. Muitas vezes na fórmula do ROIC, aqui se retira o imposto de renda. Na fórmula do Greenblatt, não. Ele mantém o EBIT aí bruto. E divide aqui pelo capital investido. E o capital investido é o seguinte. Investido. Tá? É basicamente esse daqui. E esse capital investido aqui, ele é dado como capital de giro líquido, mais o
imobilizado, os ativos imobilizados já líquidos da depreciação, tá ok? Ou amortização também, se tiver. E aqui você pode, na verdade, alguns podem substituir, ao invés de usar o imobilizado líquido, você pode, por exemplo, usar o ativo não circulante, já líquido também. Essa é uma outra alternativa que você pode usar aqui. Então, de novo, o Greenblatt ele dá uns passos, dá algumas ideias, como esse indicador aqui, o ROIC, mas você pode também dar uma adaptada, por isso você tem vários modelos diferentes por aí. O segundo indicador importante que ele chama é o Earnings. Eu estou colocando aqui o nome original para a gente não confundir. Yield, que também é um percentual, que esse também vai ser o EBIT sobre... E aqui é o valor da empresa, que vai ser dado como capitalização de mercado da empresa, mais a dívida líquida. Então, está aqui. Capitalização de mercado é tranquilo, isso daqui é o número de ações vezes o preço da ação. Dependendo da base de dados que você está pegando, o sistema que você está coletando os dados, isso já sai assim tranquilamente, muito fácil. E aqui a dívida líquida são as dívidas de curto prazo mais longo prazo, menos o caixa e equivalentes caixa. Que são, então, as dívidas tanto de curto prazo como de longo prazo que a empresa tem, são dívidas onerosas, ou seja, que pagam juros. E líquida, aqui a gente subtrai o caixa, que tem dinheiro em caixa, e os equivalentes. O que são os equivalentes? São as aplicações financeiras de curto prazo. Até porque as empresas normalmente elas não vão deixar lá, não vão ficar sentadas ali em milhões ali de reais e tal, parados sem render juros e tal. Muito bom. Daqui a gente já tem esses dois indicadores tranquilos aqui de calcular. E aí a gente vai para o terceiro passo. Deixa eu só mudar a cor pronto aqui para a gente não... Terceiro passo. Aí a gente vai classificar e pontuar. Então, pontuar as empresas ou as ações conforme os indicadores, conforme os indicadores acima, tá ok? E aí a gente faz essa pontuação tanto para o ROIC quanto para o Earnings Yield, e a gente faz isso sempre assim, de ordem decrescente. O maior recebe 1, o segundo maior 2, depois 3 e assim por diante. E aí, pontuar as ações conforme indicadores, somar as pontuações e, finalmente, ordenar de forma decrescente. No Excel vocês vão ver isso aí, é bem tranquilinho.
Ah, feito isso daí, a gente já tem as ações ordenadas e tal. Vamos para o quarto passo. No quarto passo, o que a gente tem que fazer? Já temos o ranking, a gente vai selecionar ações. Então a gente vai selecionar as N melhores conforme as notas. Só que esse N aqui somos nós que escolhemos, hein? Então, aqui, nós escolhemos esse valor, tá? Tanto o Joe Greenblatt, ele faz uma sugestão. Então, por exemplo, um ano, ou seja, aliás, desculpe, um ano não, 10 ações, por volta de 10 ações, tá? De 10 a 15 ações você já está bem diversificado também. Então, esse é um número aqui, ó, interessante de ações. E também, e aí o que eu falar o tempo, conforme pontuação, e escolher e determinar o período de investimento. Então, e aqui, ele normalmente recomenda um ano ou 12 meses, tá? Mas ele deixa também livre, se você, a recomendação pegou essa estratégia aqui, base, modificou conforme a sua necessidade, seus valores, o que você pensa, acredita, tal, o que você estudou, já praticou e tal, aprendeu. Também as questões específicas de cada mercado. Então, às vezes você tem estratégia que você quer fazer, mas aquele mercado não tem os títulos que você precisa. E aí você vai selecionar, por exemplo, 10 a 15 ações, conforme a pontuação, as melhores, e escolhe o período de investimento. Ele recomenda que você teste a sua estratégia. Então, assim, ó, pega dados, e aí é que é interessante, antes de começar a aplicar, pega uma série de dados históricas, inclusive as dissertações que eu vou deixar a referência fazem isso, eles pegam uma série histórica e vão aplicando essa metodologia, e na verdade eles fazem várias alterações na composição da carteira, no período de investimento, para chegar no que seria a recomendação melhor, tá ok? Inclusive lá no trabalho lá do Leonardo, uma das, vamos dizer, principais conclusões é que, olha, você tem um bom retorno acima do benchmark, no caso o índice Bovespa, quando você tem uma carteira por volta de 10 ações e um período de rebalanceamento, digamos assim, ou de permanência ou de investimento de um ano. Mas o próprio Greenblatt ele fala assim, ó, testa 3 meses, 6 meses, tal, para aplicar e testar essa estratégia, para ver se ela funciona mesmo. Então, não quer dizer que você testou no passado que ela vai funcionar no futuro, mas pelo menos você testou e você sentiu, ó, a de 3 meses é melhor ou é pior, a de um ano é melhor, mas eu não quero ficar todo esse tempo, então eu quero ficar uns 6 meses. Então, tem que fazer esse trabalho também aí de análise. E aí, estamos no quarto passo. Com isso, a gente vai para o quinto e último passo, que é justamente analisar o desempenho. Então, avaliar o desempenho da carteira de
N ações, tá? E só uma coisa até que se faz, às vezes assim, você acaba pegando ADRs aqui, BDRs, então separe uma coisa, uma carteira de um jeito, carteira do outro, tá? Até para não confundir questões de geografia, tem questões macroeconômicas aqui. Então, separar, avalia de um jeito, avalia de outro, até porque se você vai investir, por exemplo, em BDRs, você tem que olhar aquela geografia onde ele está. Então, ele vai ter ciclos de negócios diferentes do que você está analisando aqui. Então, cuidado na hora de misturar, até nem é muito recomendável. E formar, na verdade, aqui isso pode ser formar nova ou novas carteiras, tá ok? Então, deu aquele tempo, reavalia. Uma dica até que ele fala é a seguinte: olha, vende as ações que você chegou na hora de reavaliar, faz as contas e tal. Aquelas que você tem que vender, venda uma semana antes de dar o prazo. Aquelas que você vai ter que comprar mais, compra após até uma semana após o prazo. Tá ok? Então tá. O livro é interessante porque tem um monte de outras regrinhas e dá umas dicas também, por isso que eu recomendo a leitura, tá ok? E é basicamente isso. Então veja que é algo tranquilo, poucos indicadores, e essa é uma das grandes vantagens, e por isso tem chamado muita atenção, porque ele usa poucos indicadores. Alguma curiosidade aqui, ó. Esse indicador aqui é equivalente, na verdade, ele é o inverso do múltiplo de mercado Enterprise Value, EV, sobre EBIT. Porque o que a gente tem aqui, ó, esse parênteses é exatamente capitalização de mercado mais a dívida líquida, é o Enterprise Value. Só que sobre EBIT. Então, aqui é o inverso, tá joia? Esse earnings yield. E aí é o seguinte, empresas que, vamos dizer, empresas de valor, isso é até um indicador que é usado para separar o que é empresas value investing ou growth investing, ou empresas de crescimento versus empresas de valor. Quanto menor esse indicador aqui, mais você olha para esse daqui, ó, normalmente você calcula esse indicador, e quanto menor ele for, mais a empresa é classificada como value investing. E quanto maior esse indicador, mais ela é próxima do growth investment. Porque quando... e o earnings yield, como é o inverso, então é o contrário. Então, quanto maior esse percentual, melhor para nós. Quer dizer, mais próximo de empresas de valor. Tá ok? Então, esse daqui, ó. Quanto maior for, isso daqui vai indicar que é empresa de value, e quanto menor ele for, é empresa de growth, então, que é empresa de crescimento. Então, esse indicador é interessante por isso, e é por isso que está aqui o earnings yield. Na verdade, é o múltiplo, só que escrito de uma maneira diferente. Tá joia? E aí a conclusão justamente, ó, basicamente esses dois indicadores a gente já consegue selecionar ações. Agora vamos lá no Excel para ver isso e praticar. Tá aqui. Eu peguei essas ações, e essas ações aqui eu peguei as que estão compondo o índice Bovespa. Então, por isso tem até aqui a primeira coluna é o nome a primeira coluna que vocês estão vendo aqui é o nome da empresa, a segunda é o código,
aqui a terceira, justamente a participação que tem no índice Bovespa. E aqui na data que a gente está fazendo isso, o índice Bovespa está com uma composição de 84 ações. Aqui o segmento de listagem, que a gente pode usar, por exemplo, falar o seguinte: olha, eu não invisto em empresas que não sejam do novo mercado. Então, aí a gente pode usar isso como critério, por exemplo, está dentro ali daquele primeiro passo, e eu posso retirar. Tá ok? Então, vamos começar a fazer isso daqui. Então, primeiro passo, já coletei os dados, tá certo? Agora eu vou usar o filtro. Então, aqui eu vou dados, classificar, e aqui eu vou classificar por setor de atividade. Tá aqui, subsetor B3, pronto. Então, eu vou retirar aqui as empresas que são do setor financeiro. Então, tá aqui, ó, vou tirar todas essas. Inclusive aqui, como eu coletei os dados do sistema Economática, ele, por exemplo, nem me deu certos valores aqui, porque nem é aquele problema que eu comentei com vocês, empresas financeiras, tá certo? Bancos e outras instituições financeiras têm uma demonstração de resultados, balanços com contas diferentes das outras empresas normal. Ou melhor, normal não financeiras. Aliás, é isso mesmo. Muito bem. Então, retirando aqui, pronto, já tirei essas aqui. Também vou tirar essas aqui, ó, de previdência e seguros. Até porque ela tem até números estranhos. Então, o IRB aqui está com EBIT negativo, a Sul América está com Enterprise Value negativo. Então, Enterprise Value negativo quer dizer que a capitalização no mercado está pequena e ela está cheia de dinheiro em caixa. É até interessante dar uma olhada nela por esses indicadores aí. Pronto, então já limpei aqui. Próximo filtro que eu vou usar aqui, então aqui eu vou dados, classificar. Esse é um filtro meu, aí vocês podem usar ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, segmento de mercado. Então, olha aqui, ó, vou dizer o seguinte: eu quero só empresas que sejam do novo mercado. Então, por exemplo, esses do segmento tradicional, eu vou retirar. Então, não aderir ao novo mercado. Posso retirar essas outras aqui, ó, nível 2. O nível 2 eu vou deixar aqui, porque às vezes ela é uma boa empresa, mas tem uma questão, às vezes, no nível 2, que ela, por uma questão até de concessão ou legislação, ela não pode ter só ações ordinárias e tal. Então, pode ter alguma restrição ali, tá? Então, retiro essas daqui, mas nível 1 eu não vou deixar. Então, nível 1 não, eu quero um mínimo de governança. Vou tirar outras coisas. Então, por exemplo, eu não quero empresa de petróleo. Então, eu vou tirar aqui, tchau, Petrobras. E deixa eu ver se tem alguma coisa de mineração. Aqui também tem um monte de diversos aqui, localiza e tal. Mineração. Então, eu também vou tirar a mineração. Tem Petrobras aqui, ó, também Petrobras, um monte de petróleo também. Vou retirar todas essas daqui, tá? Muito bom. Pode ser que uma ou outra tenha escapado, mas a princípio eu acho que já tirei. Feito isso daí, pronto, passo 1 já foi executado. Passo 2, vou calcular o ROIC, o retorno sobre capital investido, tá? Como eu calculo isso? Seguindo a regra aqui, ó, pega o EBIT de 12 meses, fica de olho nisso e dá uma olhada se está em milhares, eu já corrigi tudo isso, está em milhares, E aí é o seguinte, eu tenho aqui o dado capital investido, tanto assim em 2021, mais próximo, quanto final de 2020, não, 12 meses em relação a 2021, tá, okay? Que cai em 2020. E aí é o seguinte, tem vários jeitos de calcular o ROIC. Eu gosto sempre de calcular o ROIC em relação ao período anterior. Sempre a ideia de retorno é primeiro investiu e depois eu tenho o retorno. Então, tem uma diferença temporal.
esse é um jeito. Outro jeito também é fazer uma média. Então, aqui, ó, eu vou pegar aí o capital investido no final de um ano, mais no início do outro ano, ou final do outro ano, dividido por 2, tá? Por que é esse médio aqui? Eu estou usando um capital investido médio. É para entender o seguinte, olha, eu tenho uma dinâmica. Então, se vocês olharem as colunas do capital investido, vocês veem que em algumas era maior num ano e depois caiu, nos outros era menor e depois subiu. Então, tá rolando uma dinâmica ali no capital investido, e quando eu faço a média, pelo menos eu capturo alguma coisa. Ó, não foi sempre aquele valor, então ele foi aumentando, foi diminuindo, e na média eu estou capturando um pouco dessa dinâmica. Então, está aqui o nosso ROIC, tá certo? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Às vezes eu posso ter problemas com dados, tá ok? Então, aqui eu já limpei, então não devo ter problemas com dados, mas quero mostrar para vocês também. Tem uma função do Excel chamada CErro, tá? Essa função CErro, ela tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a continha que eu vou fazer. Então, vou pegar aqui, ó, de novo, colocar a fórmula do ROIC. Pego o EBIT e estou fazendo a média aqui dos capitais investidos, do mais atual sobre mais o anterior de 12 meses atrás, tudo isso dividido por 2. E o segundo parâmetro dessa função CErro é o seguinte, é o valor se der algum erro. Então, se der algum erro, eu quero... O que é algum erro? Sei lá, o capital investido deu 0, ou está com algum problema aqui nos meus dados, ou está faltando algum dado que eu não percebi. Eu quero que esse ROIC fique com uma pontuação muito ruim. Para ficar com uma pontuação muito ruim, eu vou colocar aqui, ó, menos 100%. Então, o que a função vai fazer? Ela vai ser erro. Então, calcula primeiro o valor. Se der erro, aliás, se não der erro, ele vai me colocar esse valor. Se der erro, ele vai colocar menos 100%. E por que menos 100%? De novo, porque eu quero que ele fique com uma nota muito ruim. Então, é como se o ROIC dele, o retorno sobre o capital investido, fosse menos 100%. Que é muito ruim, o ranking dele vai cair. Então, tá aqui, ó. Deu 9,39, que é o valor que a gente tinha calculado antes sem essa função CErro. Tá joia? Então, tá aqui. Vou mostrar aqui um exemplo. Logo aqui nesse primeiro caso, eu vou mudar aqui o capital investido. Eu vou colocar vamos dizer que eu coloque aqui, ó, 0 e 0. Repare o seguinte, aqui ele está mostrando menos 100%. Por quê? Porque deu erro. Ele foi dividir o EBIT por 0, então deu erro, ele colocou o menos 100%. Tá joia? E aí, um outro cuidado também é o seguinte, eu posso ter a situação em que o EBIT e os capitais investidos são negativos. Normalmente o capital investido é difícil dar negativo, mas pode acontecer, tá? Então, aqui nesse caso, a gente não teve nenhum valor negativo no capital investido. Só para vocês terem... Por isso, olhem os dados, hein? Então, ó, aqui o menor valor é 332. Beleza. E o maior é 119,867,254. Então, não tem nada negativo. Mas, às vezes, pode ser uma coisa seguinte. Olha, o lucro da negativo, por exemplo, aqui, ó, desse da Cognito. O EBIT deu negativo e o Enterprise Value deu negativo. O capital investido deu negativo. E aí você tem que tomar cuidado, porque você pode dividir menos com menos e aí vai dar mais. E aí não faz sentido. Tá? Então, atenção a isso daqui que pode acontecer também ao caso de você dividir menos com menos. Aqui na minha amostra não tem, então não vou me preocupar com isso. Aqui eu vou fazer a pontuação do ROIC. E aí eu vou usar a função também para ordenar, o ordem.eq. E aí eu marco a célula do ROIC. E eu quero que ele me dê a ordem também
de toda essa região do ROIC. Então, eu quero que ele me diga o seguinte, olha, vou botar aqui para cima, qual que é pega esse primeiro número aqui, o J2, que é esse ROIC, e compara qual que é a ordem que ele tem dentre todos os ROICs. Então, entre o J2 e o J54, é isso que ele vai me ordenar. E o terceiro parâmetro dele é que ordem ele quer que eu quero que ele me dê a nota. O 0 é de forma decrescente, 1 é de forma crescente. Eu vou colocar 0 de forma decrescente, ou seja, o maior vai dar posição 1, vai ter posição 1, o segundo maior posição 2 e assim sucessivamente. Então, está aqui. Então, veja que a posição desse primeiro aqui da Energisa é 33. E olha aqui, ó, esse da Marfrig é que está com a maior posição, ó, nota 1. Tá ok? Ou seja, ele tem o maior ROIC de todos. Então, 35,82, que é justamente, ó, pegando aqui, é justamente o nosso maior ROIC. Então, aqui a Marfrig ficou com a maior nota. Também, se alguém quiser retirar frigoríficos por questão também da ambiental e tal, mas pesquisem antes, eu não vou tirar todo mundo aqui, senão também não vai sobrar muita gente aqui. Muito bem, já calculamos o ROIC, aí temos que calcular o Earnings Yield, também que é um percentual, e também a fórmula é o EBIT dividido pelo Enterprise Value. Então, está aqui, deu 8,48. Só que eu também vou usar aquela função CErro. Então, esse erro é bem legal, porque às vezes você vai fazer, principalmente começa a dividir coisas, vai dividir por 0, está faltando dado. Então, vou aqui, ó, pega o CErro, pega o EBIT, divide pelo Enterprise Value, que é a nossa definição do Earnings Yield. E se der erro, se me coloca menos 100%. Então, está aqui. Tá joia. E agora eu vou fazer a pontuação. Com N, pontuação do Earnings Yield. Então, tá aqui. E vou usar também a função ordem.eq. Também pego o valor aqui do Earnings Yield. Quero que me dê a nota dele, ou melhor, a pontuação dele, ou o ranking dele, em relação a todos Earnings Yield que eu tenho aqui. Tá joia? Então, toda essa coluna L aqui. E também quero a nota de forma decrescente. Então, tá aqui, ó. Então, esse da Energisa ficou na posição 14. Pronto. E olha aqui que interessante, Marfrig está com... Marfrig aqui está com tudo, hein? Primeira posição, tanto no ROIC quanto no Earnings Yield. E aqui, agora eu vou fazer o ranking geral. O que é o ranking geral? Eu somo as pontuações, só isso. Você vê que é muito simples esse procedimento do Greenblatt. Está aqui, ó. Então, somando as duas notas. Aqui, a Marfrig aparece com nota 2 aqui, tá certo? Que é a soma dos dois. É 1 mais 1, essa não é difícil. Então, está aqui, ó, todos os cálculos. E agora, finalmente, eu vou ordenar de forma decrescente esse ranking. Então, dados, classificar, e vou classificar pelas coluna ranking geral. Eu quero aqui, na verdade, é o seguinte, vou aqui agora as notas. Então, atenção, a pontuação eu vou de maneira decrescente. O ranking geral é de maneira crescente. Então, aqui, ó, da menor para o maior, que foi a maneira que a gente construiu. Tá ok? Então, tá aqui, ó, são essas as ações que eu quero colocar dentro da minha carteira, tá? Muito bom. Próximo passo, que a gente vai ver aqui, já selecionamos, eu estou conferindo aqui, selecionar as N melhores conforme a pontuação. Então, a gente tem que definir os N. Regra do dedão, ou melhor, não só regra do dedão, mas de estudo que já tem, pega, por exemplo, as 10 melhores. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aqui, ó. Estas daqui seriam as nossas escolhidas. Então aqui, ó, vou colocar até uma cor bem amarela. Tá aqui. Então, Marfrig, Cyrela, Taesa, a Minerva, JBS, Endi, JHSF, Equatorial, Qualicorp, Carrefour. Tá joia? Muito bom. Aí é o seguinte, vale também, depois de fazer isso daqui, vocês podem primeiro fazer o seguinte, vou investir cegamente. Então, o que é investir cegamente? Eu vou pegar essas 10 aqui que a gente selecionou e vou investi-las. Não recomendo. Então, pega essas ações e dá uma analisada agora, vê se não ficou muito concentrado em um setor ou outro, tá certo? Então, por exemplo, no Greenblatt, ele tira as empresas de utilidades. Então, eu não tinha tirado, mas agora apareceu, ó, tem um monte de empresa aqui de energia elétrica e tal, ou seja, de utilidade, eu posso retirá-las aqui. Então, vou retirá-las. Então, tá aqui, vou tirar também, ó, tem mais de energia elétrica aqui. Pronto. Então, preciso repor aqui, ó. Tenho 7, 8, 9, 10. Então, vou colocar mais essas daqui. Pronto, agora voltei até 10. Agora eu vou fazer outra olhada. Então, veja o seguinte, ó, tem Marfrig, Minerva, JBS. Puxa, estou com muito frigorífico aqui. Então, de repente, vale a pena tirar algum frigorífico daqui. Que frigorífico eu vou tirar, por exemplo? Aí também, volta a analisar as questões SG. Talvez vou tirar a JBS ou não. Ou, puxa, eu acho que eles estão fazendo um trabalho nisso. Ou o filtro de liquidez. Todas as ações que estão aqui estão no índice Ibovespa. Então, quando a gente escolheu isso, a gente já deu uma filtrada na liquidez, tá? Porque as ações que estão no índice Ibovespa são uma das mais líquidas que a gente tem no mercado. Mas, por exemplo, alguns poderiam falar assim, olha, eu vou tirar a Minerva porque é o que tem dentre a Minerva e a JBS, a Minerva ela tem uma liquidez menor, então vou tirar a Minerva. Alguém pode chegar e falar assim, puxa, mas eu não tenho problemas com a JBS, até por causa do evento de Joesley Day, que já aconteceu aí, que já deu toda essa confusão na economia brasileira. Então, pode também acabar retirando aqui. Então, também vou retirar lá. Pronto. Está aqui. Tem duas de construção civil. Eu preciso repor aqui. Mais duas. Quantas ações a gente tem aqui? Agora, 10. Marfrig, Cyrela, JHSF, Qualicorp, Carrefour, B3, Pão de Açúcar, Açaí, Fleury e Suzano. Aí alguém pode falar o seguinte, tô com muito supermercado aqui, então vou tirar, por exemplo, Pão de Açúcar, porque tem aqui Carrefour, Açaí e Pão de Açúcar. Então, das três, a menos líquida é o Pão de Açúcar. Aí a próxima a entrar era a Klabin, mas eu já tenho a Suzano, então vou tirar aqui a Klabin. E aí entrou aqui a VEG, pronto. Agora a gente já está mais diversificado. Duas de construção, duas de comércio e distribuição, duas de serviços médicos, madeira e papel, que é a Suzano, máquinas e equipamentos, que é a VEG, setor financeiro B3, alimentos processados. Não é o suprassumo da diversificação, mas já temos uma carteirinha aí para começar a brincar. Boa liquidez, aparentemente boas empresas, vale a pena dar uma analisada nelas. Mas já tem um procedimento. A partir de agora é o seguinte: comprar aí as suas ações e esperar, ver o tempo que você vai esperar aí, vai ficar com ela para reavaliar, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá certo? E aí, deu esse tempo, vai de novo reavaliar todo o processo. Tá bom? Muito bem, pessoal.
Esse é o procedimento, como funciona a Magic Fórmula de Value Investing do Greenblatt, bastante simples. Sugiro que vocês deem uma lida lá no livro. Aliás, deixa eu mostrar para vocês ali a capa do livro. Aqui no Excel, eu deixei aqui. Opa, aqui, pronto. Então, aqui vocês estão vendo tanto a versão. Vou jogar um pouco mais para cá, pronto. Então, vocês estão vendo aqui tanto a versão em inglês, o The Little Book That Beats the Market, tem até um Still Beats the Market, que a edição é sempre atualizada, e a versão em português. Por isso, inclusive, até recomendo a em inglês, que tem as suas atualizações, tem até o Still Beats the Market. E tem a versão em português também, para quem gosta mais e sente mais à vontade. Tá bom? Dê uma lida, pesquisem. Antes de sair montando a carteira, analisa as empresas, crie seus critérios, tá certo? Foi o que a gente falou, assim, não invisto em empresas que não sejam um novo mercado. A questão da sustentabilidade é algo muito importante para mim e deve ser importante para todos, então quero levar em consideração. Não quero concentrar muito em determinado setor, então não quero colocar mais de 20% da carteira, por exemplo, em determinado setor, ou quero limitar 30% da minha carteira em um certo setor, e aí criar outros critérios, outros filtros para montar a sua carteira, mas já tem os indicadores e um jeito de trabalhar. Mas atenção, essa é uma forma de investir de value investing, e no value investing a gente tem que ter paciência também, não é aquela estratégia, isso não é day trading, que você compra hoje e vende amanhã, isso aqui é comprar hoje e ver daqui a 1 ano, 2 anos, tá certo? Então tem que dar tempo para a estratégia maturar, tá legal? Até mais!